Amém? Meus irmãos, é com alegria que eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Grato a Deus pelo privilégio que me concede de poder estar aqui com vocês esta noite. Louvo a Deus porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista diz que foi Ele e não nós quem nos escolheu, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada uma das irmãs. Louvar a Deus por este bonito congresso que está sendo feito para a glorificação do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. A minha oração é que, se Jesus não voltar até o ano que vem, que todos possam estar aqui nesse mesmo entusiasmo, esta mesma força para engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Saulo Amorim. Pastor Saulo Amorim é um homem de Deus, é um exímio pregador, embora nunca tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, mas são pelos frutos que se conhece a árvore. E o pastor Saulo já esteve em inúmeros congressos ali na região, e Deus foi glorificado em todas as vezes que ele foi um instrumento de Deus para falar o coração da igreja do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando. Pastor Saulo, muitíssimo obrigado. Que Deus continue guardando o Senhor, a sua casa, e fazendo prosperar em tudo. Saudando o pastor Saulo, se estende a todos os obreiros desta casa, a todos os trabalhadores desta obra, a todos aqueles que militam na seara do bom mestre. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, louvar a Deus pela vida da Esther, minha filha, do Miguel. São presentes que Deus me deu. Eu louvo a Deus porque Deus tem sido bom para comigo, e estar com eles esta noite é um motivo de muita alegria. Um dia Deus falou no meu coração que eu iria aos confins da terra, e eu estou desconfiado que hoje está se cumprindo esta profecia. Pensa num lugar longe. A gente saiu de casa 10 horas da manhã, cheguei aqui no hotel 5 horas da tarde. É óbvio que a gente parou para almoçar, veio devagar, mas longe a caminhada. E os irmãos orem que, assim como Deus nos trouxe em paz, que Deus nos leve em paz. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo de número 6. Por bondade, abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo de número 6. Nós leremos alguns versículos da palavra de Deus. Que Deus continue sendo glorificado pela vida do coral Atos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. É bom ouvir Deus. Através da vida de vocês fica melhor ainda. Que Deus continue sendo glorificado na vida de vocês. Isaías, o capítulo é o de número 6. Os que encontraram, digam amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado
teu pecado. Verso de número 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Amém. Vamos repetir no tempo 3, todos juntos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, bem forte. 1, 2, 3. Depois. Amém. Podei tomar os vossos assentos, se lembrando da promessa que você fez diante de Deus, que não conversaria com o seu irmão e nem levantaria do lugar. Por gentileza, toda atenção agora é pouca. Eu prometo ser sucinto aquilo que Deus colocou no meu coração, porém serei fiel a tudo aquilo que Deus falará conosco esta noite. O livro do profeta Isaías é um livro que particularmente chama minha atenção. Eu entendo que do Gênesis ao Apocalipse é Deus falando aos nossos corações quando lemos a sua palavra. Porém, curiosamente, alguns textos, alguns livros da Bíblia Sagrada, que nós gostamos de fazer uma leitura com uma maior atenção, mais detalhada, com esboços e escritas sobre o assunto que estamos lendo. E o livro do profeta Isaías é um destes livros que chama-me a atenção. Curiosamente, o livro do profeta Isaías é considerado uma mini Bíblia dentro da própria Bíblia. Tudo isso porque a Bíblia contém 66 livros e o livro do profeta Isaías 66 capítulos. Uma parte fala da graça, outra parte de juízo. O Isaías, ele é conhecido teologicamente como o profeta messiânico, pois foi o profeta quem mais predisse ou que mais profetizou a respeito do Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Isaías está classificado em um grupo teologicamente chamado de grupo dos profetas maiores. E todas as vezes que você ouvir a expressiva profetas maiores, profetas menores, nunca diz respeito à sua importância, nunca diz respeito ao tamanho de sua estatura, mas diz respeito à quantidade de seus escritos e à extensividade de seu ministério profetizando na face da terra. O Isaías, ele casou-se com uma mulher que a Bíblia chama de a profetisa. Ele teve 2 filhos e foi um homem extremamente usado por Deus em seu tempo. O livro do profeta Isaías contém textos, versículos, capítulos que me encantam. E se eu perguntasse a algum de vocês aqui esta noite, qual texto no livro do profeta Isaías, qual versículo ou capítulo do livro do profeta Isaías que lhe chama mais atenção, certamente teríamos algumas mãos levantadas e você citaria ou recitaria de cor um versículo extraído do livro do profeta Isaías. A maioria citaria Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Alguém levantaria a mão e diria: eu amo o capítulo 41, quando Deus usa a boca do profeta para dizer: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. E quando pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Alguém certamente diria: eu amo o 41:10, quando Deus usa a boca do Isaías para dizer à casa de Judá: não temas, porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita, te esforço e digo: não
temas, porque sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Alguém certamente diria: eu amo o capítulo 49, verso de número 15, que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, que a amamenta, mas diz o Senhor: todavia eu não me esquecerei de ti, e tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Alguém certamente dirá: eu amo quando Isaías prega no capítulo 53, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como raiz de uma terra seca, parecer e formosura nós olhávamos e não víamos. O verso de número 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém certamente diria: eu amo quando Isaías prega dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos exércitos. Alguém diria: eu amo quando Isaías, inspirado por Deus, diz: ó, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Alguém diria: eu amo o capítulo 59, quando Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa escutar. Alguém dizia: o 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Alguém diria: eu amo o capítulo 9, verso de número 6, quando Isaías prega dizendo: porque o menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Alguém diz: eu amo o capítulo 40 e verso de número 28, quando Isaías, cheio de Deus, prega a congregação de Judá dizendo: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa e não se fadiga, e não há esquadrinhação em seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e de exaustos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sem dúvidas, o capítulo de número 6, embora todos estes você já conhece, o capítulo de número 6, sem dúvidas, é o capítulo mais conhecido do livro do profeta Isaías. Nós já louvamos hinos inspirados no capítulo de número 6 de Isaías. Você já ouviu inúmeras pregações de homens inspirados por Deus, extraindo palavras poderosas baseadas no capítulo de número 6 do profeta Isaías. É bem provável que você já leu e Deus falou contigo no capítulo de número 6 do profeta Isaías. O capítulo de número 6 do Isaías é Deus autenticando a chamada do profeta e enviando-o para que de fato ele cumpra o propósito estabelecido para ele desde a eternidade. Porém, Deus chama o profeta lá no capítulo de número 1, e se assim posso me utilizar da expressiva, farei uso. Deus vai desabafar ao profeta. O capítulo de número 1
A situação estava caótica no que diz respeito à espiritualidade, vida de Deus para com o povo e do povo para com Deus. O texto diz que Deus está disposto a ir atrás de seu povo, mas o seu povo não está disposto a voltar-se para Deus. A situação é uma só: o povo não somente virou o rosto para o Senhor, mas virou as costas para o Todo-Poderoso, a ponto de Deus falar e a sua palavra já não ser mais bem-vinda. Os profetas que são enviados são maltratados. Deus está em segundo plano, jogado em escanteio. A prioridade naqueles dias é a autossatisfação pessoal, são as práticas que batem na telha, então cada um faz o que quer. E Deus chama o profeta Isaías neste tempo e vai dizer ao profeta: olha, o boi conhece o seu dono, a jumenta a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Este povo tem olhos e não me vê, tem ouvidos, mas não me ouve. Deus vai desabafar ao profeta, mas Deus, contudo, apesar de toda a rejeição, está disposto a atrair novamente Judá ao centro da sua vontade. Queridos, um dos muitos atributos que Deus tem e que eu admiro é a insistência de Deus. Deus não é um Deus teimoso, Deus é um Deus insistente. Você já viu alguém teimoso? É a coisa mais chata que existe. O teimoso, ele dá murros em pontas de faca. O insistente não. O insistente, ele insiste porque sabe que aquilo que não está produzindo hoje, se ele insistir um pouco mais, vai gerar frutos. Deus provou isso quando disse ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro. O Jeremias desce e viu que um vaso se quebra na mão do oleiro. Queridos, lá em casa, quando se quebra um copo, quando se quebra um prato, o que a gente faz? Cuidadosamente a gente junta todos os cacos em um papelão e deposita na lixeira para que o lixeiro leve embora aquilo que se quebrou. Mas o oleiro diz: olha como eu trabalho. Na olaria não tem uma lata escrito reciclagem, não tem uma lata escrito descarte, tem uma lata escrito reciclagem, porque o oleiro nunca vai descartar, ele sempre vai reciclar, sempre vai insistir. O texto diz que o vaso se quebra, ele não joga, pelo contrário, vai insistir com aquilo que se quebrou e diz: eu farei um outro vaso conforme bem parece aos meus olhos. Isso aqui é insistência. Em nenhum momento eu vejo o oleiro chamando aquilo que se quebrou de caco. Já percebeu? Quando quebra alguma coisa, eu já grito pro Miguel: cuidado com o caco, porque vai machucar o pé. Mas o oleiro nunca trata aquilo que se quebra como um caco, porque pra gente é mais ou menos assim: parou de cantar, é só um caco. Parou de pregar, é só um caco. Regia e não rege mais. Ministrava o louvor e não ministra mais. Pra gente é só mais um caco. Mas o oleiro olha do céu e diz: tem muita gente chamando de caco quem eu decidi chamar de vaso. Pode estar quebrado, mas se tiver na mão do oleiro, ainda é vaso para a glória e louvor do nome dele. Eu só estou aqui porque Deus insistiu na minha vida. Você só está aqui porque um dia o oleiro insistiu na tua vida. Vamos ser sinceros, tem dia que nem você te suporta, tem dia que você evita de olhar no espelho para não dar problema, mas o oleiro olhou para nós e disse: pode estar só o caco, mas eu vou investir, vou cuidar, vou tratar, porque é o meu vaso e eu tenho propósito na vida dele. Quem pode levantar a mão para o céu e glorificar a insistência do oleiro? O Jeremias
teve a visão da insistência, e Deus vai se utilizar de Isaías para insistir com o povo, para que o povo volte ao centro da sua vontade. O capítulo de número 6, Isaías vai dar detalhes de quando Deus autentica a sua chamada. Isaías começa dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. Queridos, para quem não sabe vale a pena dizer, e para quem já sabe nunca é demais relembrar. Uzias foi um dos melhores reis que Judá já teve. Pensa num rei que teve a aprovação de Deus, foi abençoado, começou debaixo de obediência, amizades, alianças que elevou o nível espiritual dele. Então Deus o abençoou, Deus o deu fama, Deus o fez prosperar. O texto diz que Deus deu a este homem a capacidade de invenção. A história corrobora a ideia de que foi Uzias que inventou a catapulta, aquele instrumento que arremessa uma pedra gigantesca sobre os adversários. Com isso ele sobressaiu, venceu. A Bíblia diz que ele transpôs portões, territórios, limites que até então ninguém tinha audácia, ousadia de invadir, mas Deus foi com ele e abençoou. Este homem era amante da terra, ou seja, ele investia pesado na agricultura. Logo, os trabalhadores da área rurícola, os camponeses amavam por demais o rei Uzias. Ele tinha o amor, ele tinha a consideração da massa. Pensa num rei amado, era o rei Uzias. Porém, o tempo se passou, e é um perigo quando a gente permite que a soberba começa a invadir o nosso coração. É um perigo quando a gente começa a ficar vaidoso, prepotente, arrogante e soberbo. Uzias deixou com o passar do tempo que a soberba entrasse em seu coração, a ponto dele querer fazer aquilo que nunca foi chamado para fazer. Ele está disposto a sacrificar o Senhor. Alguém olha isso e diz: mas que erro tem em sacrificar o Senhor? Para um sacerdote nenhum, mas para um rei, isso era afronta contra Deus. Mas ele está tão soberbo, tão orgulhoso, que ele quer sacrificar. Por ele ser o cara dentro do palácio, ele quer mandar no templo também. Ele quer fazer o que quer dentro do santuário. Ele esqueceu de que no templo já tem um que manda, já tem um dono, e é maior do que ele. Mas ele está disposto a sacrificar. Os anciãos são ao encontro de Uzias e diz: rapaz, pelo amor de Deus, majestade, não faz uma loucura dessa não, Deus não vai aprovar. Mas quem diz que soberbo para ouvir conselho? Quem diz que o arrogante para escutar quem tem algo de Deus para falar? A Bíblia diz que quando ele foi sacrificar, Deus o feriu com lepra na testa, porque para todo soberbo Deus já tem uma sentença para ele. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Querido, Deus resiste, diz outras versões. O que é resistir? É o camarada querer ir para cima, mas Deus coloca a mão no peito dele, resiste, e ele não consegue avançar porque é Deus resistindo. Então não adianta, quando Deus resiste o camarada, ele pode estudar, ele pode ter dinheiro, ele pode ter mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, no Twitter, Facebook, mas se Deus decidiu resistir, ele nada e nada, ele corre, nada acontece mais. A Bíblia também diz que enquanto Deus resiste o soberbo, ele dá graça para os humildes. O que é dar graça para os humildes? Enquanto a mão de Deus vai no peito do soberbo, a graça é diferente. A mão sai do peito e vai para as costas. O camarada não tem força de ir, mas Deus dá graça para ele. Diz: na tua força você não vai, mas na minha força você vence, você rompe, você chega. Só quem acredita nesta palavra e pode tributar louvores ao nome do Senhor. Uzias morre leproso. Embora o final dos seus dias foi horrível, o povo amou por demais Uzias.
A ideia que o Isaías passa para a gente ao escrever isso, é que o período foi de perda, o período foi de morte, porque o rei em que todos amavam está morto. E vocês sabem muito bem que aonde a morte chega, o luto se instala. Aonde a morte chega, não há motivos para cantar. Aonde a morte chega, não há motivos para sorrir. Aonde a morte chega, para que comemoração? Aonde a morte chega, não há como expressar ou esboçar uma reação de felicidade, porque todas as perdas doem por demais. Isaías diz que o período era de lástima, era de melancolia, de perda e de tristeza, mas foi neste período de perda, de luto, de fragilidade, de melancolia, de uma noite escura, é que ele entra no templo, olha para o céu e tem uma das visões mais lindas que a Bíblia Sagrada registra. Qual? Que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Eu preciso dizer isso, por mais simplório que soe aos teus ouvidos. Isso aqui é uma revelação de Deus para mim e para você. Por mais que nós sofremos perdas, por mais que aqui embaixo a gente sofra, por mais que os dias sejam complicados, por mais que as noites sejam escuras, por mais que há dias que a vontade de parar fala mais alto do que a vontade de continuar, o que alegra minha alma é saber que existe um Deus no céu, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Eu não sei se isso alegra a tua alma, mas alegra a minha alma. Como eu gostaria de todos os dias acordar sorrindo, como eu gostaria de todos os dias acordar falando em línguas estranhas. Vamos ser sinceros, servir a Cristo não é tão simples quanto se prega por aí. Servir a Cristo nem sempre é tão simples quanto se canta por aí. Servir a Cristo nunca foi uma aventura. Servir a Cristo é um desafio diário, aonde a gente precisa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e então seguir os passos dele. E deixa eu lhe ser sincero, há momentos na vida que a gente está tão forte que a gente entra carregando a família inteira no joelho, dizendo: Deus, eu oro por fulano, eu oro por Beltrano, entra com providência. Tem dia que a gente está tão forte espiritualmente que a gente carrega quem precisar carregar na oração, mas há momentos que nós enfrentamos na vida que a gente precisa ser carregado por alguém, porque nós dizemos: Senhor, segura na minha mão, porque eu não estou aguentando dar mais um passo sequer. Tem dias que nós estamos chutando cabeça de leões, há outros que estamos sendo derrubados por formigas, há dias que nós dormimos falando em línguas estranhas, há outros que nós acordamos chorando, dizendo: Senhor, será que foi realmente o Senhor que prometeu? E apesar dos pesares, independente da circunstância, faça sol ou faça chuva, o que alegra minha alma é saber que Deus ainda continua assentado sobre um alto e sublime trono. E se Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, eu não tenho outra aplicação a não ser dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Eu preciso dizer isso de novo. Eu vou pregar para esse lado aqui porque deram glória. Deus é o mesmo e não mudou. Se Ele está no trono, eu não tenho outra aplicação a não ser dizer que Ele está no controle de todas as coisas. As coisas podem fugir do meu controle, as coisas podem fugir do teu controle, mas elas nunca fugirão do controle do todo
Todo-Poderoso, Ele ainda manda em cima no céu, Ele ainda manda na terra, manda debaixo da terra, Ele ainda faz, Ele ainda desfaz, Ele ainda levanta, Ele ainda bate, Ele ainda fere, Ele ainda sara, Ele ainda é o Deus que está no controle de todas as coisas. Eu sei que tem tempestade que nos assusta, eu sei que tem vento que deixa a gente de cabelo em pé, mas Deus trouxe alguém aqui esta noite de muitas coisas que você precisa ouvir. É Deus dizendo: não precisa tomar remédio para dormir, não precisa arrancar os cabelos da cabeça, não precisa perder peso de tanta preocupação. Esta ansiedade está te consumindo aos poucos. Você tem ficado doente, e não é física, é emocional, mas porque Ele conhece a tua estrutura, porque Ele conhece o teu limite. Ele marcou no calendário do céu esta noite, sim, para o nome dEle ser glorificado, mas para dizer para a tua alma: eu estou no controle de todas as coisas. Urabai choremandaravassúria. Eu sinto a presença daquele que está no trono esta noite. Erebai te comando e assei. Só quem pode, levante uma das suas mãos para o céu. Se tem as duas e pode, levante as duas por alguns segundos, porque aonde houver uma mão levantada, aonde houver um filho que está precisando de uma providência, Ele começa a ministrar na minha alma agora, para te dizer: hoje é noite em que Ele te levanta, hoje é noite em que Ele manda dizer ao teu coração: esboce um sorriso no teu rosto, pode preparar um hino para cantar em ações de graça, porque Ele viu a tua estrutura, Ele conhece o teu limite, e me trouxe de São Bernardo aqui esta noite para dizer: eu não te esqueci. Erabassi, calamando e a séria. O espírito de profecia que paira sobre esta casa me autoriza a dizer: porque te preocupas tanto com o teu futuro? Remando e a ceia. Porque diz: meu Deus, o que será do amanhã? E Deus te trouxe aqui para dizer ao teu coração: não se preocupa com o teu amanhã, porque eu já estou lá. Você tem vivido noites mal dormida, e não é por falta de eu falar contigo, é porque você precisa confiar mais, que eu não perdi o controle. Aparentemente tu estás nas desvantagens, aparentemente tu estás dando um passo para frente e dois para trás, mas aquele que te conhece te trouxe aqui para dizer: aguenta firme, não saia da posição da onde eu te coloquei, porque eu nunca perdi o controle de nada, e eu farei na minha hora, no meu tempo, no meu mês, no meu segundo, na calava suricandaraia, emando e a ceia. Há um direcionamento para o coração de alguém. Descansa na sombra do Onipotente. Ele já escreveu tudo, 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 meu Deus. Ele continua sentado no trono. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Eu repito, porque sinto graça de Deus. A manjedoura vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio, mas o trono ainda está ocupado.
Só quem pode tributar glórias e louvores para aquele que está no trono. Eu encerro aqui, mas eu preciso lhes dizer isso. Isaías diz que Deus está no trono. E Deus está assentado no trono. Perdoa-me a simplicidade, mas eu sempre ouvi dos meus pais dizendo: filho, as responsabilidades que hoje competem ao pai, um dia serão tuas. Eu não vou poder fazer. Você que precisará se dispor, tomar atitude, aproveitar as oportunidades e fazer com que as coisas aconteçam. Porque assentado ninguém resolve nada. Assentado as oportunidades passam, outros aproveitam e você diz: olha como ele está próspero. É porque ele teve disposição de se levantar e agarrar as oportunidades. Então eu sempre cresci aprendendo que assentado ninguém resolve nada. Isaías diz que Deus está no trono, glória a Deus, mas ele não está em pé, ele está sentado. E eu não sei você, mas eu dou glória. Eu falo em língua sempre que alguém inspirado por Deus canta ou prega dizendo: hoje Deus se coloca de pé. Hoje Deus se levanta. Porque a gente entende Deus em pé, agora sim o mar vermelho se abre. A gente entende Deus em pé, agora sim o Lázaro ressuscita. A gente entende Deus se levantou, o diabo que sai da frente. Porque Deus está em pé. Nós sim precisamos estar de pé para que as coisas aconteçam. O pintor não conseguiria pintar esta casa sentado, precisou trabalhar de pé. Quem fez esse teto não conseguiria fazer assentado, precisou trabalhar em pé. Nós precisamos estar de pé para que as coisas aconteçam. Mas lendo a Bíblia, descobri que existe um Deus no céu, que Ele tem tanto poder, mas tem tanto poder que assentado mesmo, Ele resolve o que precisa ser resolvido. Ele coloca as coisas no seu devido lugar, simplesmente pela autoridade da sua voz. O Gênesis diz que ele não precisou se levantar para dizer ao inexistente: haja! E aquilo que não existia passou a dar um jeito de existir, simplesmente pelo poder da voz do Todo-Poderoso. Quem não se lembra do diácono Estevão? A Bíblia diz que ele estava sendo apedrejado e teve uma visão dos céus abertos. É verdade que o filho estava em pé, mas o pai estava assentado. Quem não se lembra do Micaías, quando foi chamado para profetizar para Acabe? Acabe diz: todos os meus profetas já me disseram que se eu for à guerra, eu vou vencer e voltarei vitorioso. O Micaías deu uma olhadinha para ele e diz: olha, e quem falou na boca dos teus profetas foi um espírito de mentira, porque quem falou comigo eu vi, quando ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e diz que se você for para a guerra, vai morrer. Quem não se lembra do João na ilha de Patmos? Ele tem uma visão que anciãos arrancam a coroa, tira da cabeça e joga na base do trono e canta um hino mais ou menos assim: digno é o Cordeiro que está sentado sobre um alto e sublime trono, de receber honra, glória, louvor para todos sempre, amém. Eu preciso lhe dizer algo com muita seriedade e propriedade:
Se Deus não se levantar do trono hoje, não vai embora triste. Se Deus não se levantar do trono hoje, não pare de dar glória. Se Deus não se levantar do trono hoje, não pare de crer. Porque Daniel, ele se levanta, claro que se levanta, mas acredite que assentado também, ele dá uma ordem, os demônios batem em retirada. Assentado ele manda no vento, manda na água, manda no mar, e eles obedecem. Assentado ele manda um anjo ir na tua casa, e as coisas voltam para o devido lugar. Assentado ele manda a enfermidade embora. Assentado ele coloca as coisas que precisam ser colocadas. Assentado ele reestrutura e restabelece, porque ele tem poder mesmo assentado. Eu prefiro, eu sou mais Deus assentado do que o diabo em pé. O nosso Deus tem poder para fazer em pé, assentado, deitado, porque Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus tem tanto poder que Ele abriu o mar vermelho e não precisou se levantar. Sabia disso? Ele abriu o mar vermelho e não precisou se levantar. O Êxodo diz que Ele soprou e o mar vermelho se abriu. Para você melhorar esse glória, não é que Deus abriu o mar vermelho com o sopro da boca, não. Ele soprou com o nariz. E acredite que até o sopro do nariz do Todo-Poderoso fez o mar vermelho se abrir e o povo passar em terra seca. Esses dias a NASA emitiu uma nota dizendo que existe mais de 200 bilhões de galáxias, e numa dessas galáxias que a gente habita, na Via Láctea, contém mais de 100 milhões de estrelas. Aí a Bíblia diz que o nosso Deus é tão poderoso que Ele conta cada uma das estrelas e as chamam pelo seu nome. E elas se apresentam dizendo: eis-nos aqui, general. A minha mãe só tem 2 filhos, Daniel e Pedro, e confunde meu nome com dele. Mas o nosso Deus tem tanto poder que mais de 100 milhões de estrelas, Ele sabe o nome de cada uma. A chama pelo nome e elas se apresentam. Agora cá para nós, se Ele conhece as estrelas, Ele conhece você também. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu sobrenome, Ele sabe o que te aflige, Ele sabe o que faz você perder noite de sono, e te trouxe aqui para dizer ao teu coração: eu não perdi o controle, não. Será que você pode gritar isso no ouvido de quem está do teu lado? O teu Deus não perdeu o controle. Diga para ele, diga para ela: o teu Deus não perdeu o controle. Ele fez, Ele faz e continuará fazendo, porque Ele é Deus. Alabai choreia suricandaraia. Ele está no terceiro céu, assentado no trono, e a sua veste enche o templo. Ele está no trono, e Paulo afirma que ele habita na luz inacessível. A ciência prega que existe 3 céus. O primeiro é este céu atmosférico. O segundo céu estrelar, e o terceiro céu dos céus. Quem quer que eu pare, diga amém. Ainda bem que existe crente sincero. Eu já vou parar. Existem 3 céus. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Amém. Existem 3 céus. O terceiro céu é onde Deus habita, segundo o que Paulo escreve. Olha o que diz o texto: que ele está no terceiro céu, e a sua veste enche o templo. Apenas para nível de curiosidade histórica, acredite se quiser, conhecia-se um rei antigamente, se era vitorioso ou não,
pelo tamanho do seu vestido. Como assim? Todas as vezes que um rei vencia uma batalha, ele cortava um pedaço da veste do rei vencido, coisa de 7 a 14 centímetros de comprimento, e costurava na barra do seu vestido. Ou seja, quanto mais vitórias tinha um rei, maior o tamanho do seu vestido. Aí alguém diz, eu preciso de Bíblia para acreditar nisso, então bora. Quem não se lembra quando Deus deu a oportunidade para o Davi matar o Saul enquanto dormia numa caverna? Davi não faz, mas corta um pedaço do vestido do Saul, sai da caverna e dá um grito dizendo, Saul, poderia ter te matado hoje, mas só te venci. O texto diz que o nosso Deus está no terceiro céu, e o vestido dele é tão grande, que enche o templo. Você já parou para pensar o tanto de vitórias que o Deus que você serve tem? Deixa eu refrescar a tua memória, ele nunca perdeu uma batalha. Pensa num Deus bom de briga, é o nosso. Eu já vi alguém dizer que bom de briga é aquele que corre. Meu Deus nunca correu de uma briga. Pensa num Deus que gosta de brigar, é o nosso. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Deixa eu dizer, meu Deus nunca foi levado para o segundo round. Pelo contrário, venceu todas de nocaute. O meu Deus nunca chegou em segundo lugar no pódio. Nunca levou uma medalha de prata para casa. Ele não tem na galeria de troféu um troféu de bronze. Não, não, não. De todas as batalhas que ele lutou, ele venceu todas. O salmista no Salmo 24 diz que ele é poderoso na batalha, ele é invencível na guerra. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos, varão de guerra é o seu nome. Deixa eu lhe falar, se ele não perdeu para Faraó do Egito, se ele não perdeu para Senaqueribe, se ele não perdeu para Ben-Hadad, se ele não perdeu para se não perdeu para Caifás, se ele não perdeu para os essênios, para os fariseus, por herodianos, se ele não perdeu para as enfermidades, se ele não perdeu para o pecado, se ele não perdeu nem para o diabo, para você melhorar, se ele não perdeu nem para a morte, você acha que é a tua guerra, que ele vai perder agora? Mas não vai mesmo. Levante a tua mão para o céu mais uma vez, porque assim diz o Senhor, eu sou Deus quem pelejo a tua peleja, eu sou Deus que guerreio a tua guerra. Há uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Assim diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta noite ele peleja as tuas pelejas. Essa noite ele entra nesta guerra e diz, eu tiro a tua mão. Alabai, choreva, suricandarai. E coloco as minhas mãos, remanso e adécia, alaba, suricandaraia. É Deus dizendo, você não vai precisar se indispor, você não vai precisar arrumar briga, você não vai precisar dar cara a tapa, porque sou eu Deus que estou indo na tua frente hoje. Quebra os ferrolhos de bronze, endireita o que está torto, e diga, descansa o teu coração, porque sou Deus que pelejo a tua peleja. Só quem recebe diz amém, glória a Deus, aleluia. Eu tenho mais alguns minutos e eu encerro agora, é a última vez que eu digo encerro. Serafins estão acima dele, serafins estão acima dele. Diga comigo, acima dele, mais forte. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada fica acima de Deus. É a segunda vez que leio na Bíblia
alguém acima dele. A primeira foi quando eu comecei a ler pelo Novo Testamento, lá em Lucas 19. Jesus, o Filho de Deus, passando, quando ele olha para cima, o Zaqueu está em cima e Jesus embaixo. Jesus está olhando o Zaqueu de baixo para cima e diz: não, Zaqueu, essa ordem está invertida. Se você quer que realmente eu vá na tua casa, desce. Porque não é você que tem que me olhar de cima para baixo. Eu vou entrar na tua casa quando você aprender que você precisa me olhar de baixo para cima. O texto diz que o Zaqueu desce depressa e Jesus vai na casa dele. Agora os serafins estão acima dele. O que os serafins estão fazendo acima de Deus? Diz o texto que uns olham para os outros, apontando para o trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Logo entendo que nada fica acima de Deus, exceto a adoração. Não, por mais simplório que pareça isso aos teus ouvidos, acredite que a nossa adoração, ela sobe até o trono de Deus. Eu sei que cada um tem um jeitão de adorar a Deus. Queridos, eu tenho 29 anos de idade, nasci no lar cristão. Então pensa quantos cultos já participei. Cada um tem um jeito de adorar a Deus. Tem uns que levantam, bate palma, ficam em pé. Outros ficam vermelhos, uns dão glória baixa, outros dão glória alta. Uns falam língua estranha que vai ensurdecer quem está do lado. Uns faz um movimento. Cada um tem um jeitão de adorar a Deus. E é possível que quem está do teu lado diz: sei não, hein? Não vi dar um glória hoje. É que o teu culto, a tua adoração, por mais intrínseca que seja, por mais contida que seja, a ponto de quem está do teu lado não ouvir um glória, acredite que o teu louvor, a tua adoração, ela sobe até o trono da graça. Acredite que o teu aleluia, ele sobe até o trono de Deus. Acredite que o teu louvor, enquanto você deu glória, subiu. Enquanto você deu aleluia, subiu. Se um carro abre o porta-malas e aqui na esquina toque o som na maior altura, é óbvio que vai nos incomodar, mas em alguns raios de quilômetros daqui não mais se ouvirá. Por mais que num estádio de futebol a torcida faça um barulho ensurdecedor quando o time faça gol, por mais que aquele barulho seja ouvido por a redondeza daquele estádio, em alguns raios de quilômetro não mais se ouvirá. Por mais que no sambódromo tocam, façam barulho, pula, dança, por mais que seja ensurdecedor toda aquela bagunça, em alguns raios de quilômetro não mais se ouve aquela barulheira toda. Mas acredite, eu não sei qual é a metragem de Nova Resende até o céu. Eu não sei qual é a distância do céu até esta casa, mas o glória que você dá chega até o trono de Deus. Enquanto nós adoramos a Deus aqui, o nosso louvor, o diabo queira ou não queira, os demônios que lutem, que pelejem, mas a nossa adoração sobe até o trono do Todo-Poderoso. Deixa eu ver quem veio adorar esta noite, é o Todo-Poderoso. Enquanto você adora, o teu louvor sobe até o trono do Todo-Poderoso. Os serafins dizem: santo, santo, santo. Queridos serafins, estes mesmos que Isaías está vendo, o João viu na ilha de Patmos, adorando a Deus também, dizendo santo. Acredite que ininterruptamente eles dizem santos, adora sem parar. Todos os dias, todo o período, de janeiro a janeiro, de segunda a segunda,
É feriado, está adorando, Natal adorando, Ano Novo adorando, todos os dias dizendo santo. Baseado no nosso contexto, eu perguntei ao texto quando eu li, não é possível. Que motivo eles têm para serem tão gratos a Deus assim? Porque vamos ser sinceros, baseado no nosso contexto, o nosso culto com as portas abertas, quando tudo vai bem, com dinheiro no bolso, com saúde, quando a gente abre a carteira, parece um aquário, só tem garoupa, ou então uma selva, só tem onça. O nosso ânimo para cultuar é um. Agora, quando as coisas não vão conforme o nosso planejado, parece que Deus é culpado do que está acontecendo, o nosso ânimo é outro. Aí, baseado no nosso contexto, eu perguntei ao texto: o que será que Deus fez para estes serafins, para eles serem tão gratos a Deus assim? Será que, perdoa-me a simplicidade, será que Deus abriu a porta de emprego para algum dos parentes dos serafins, para eles serem tão gratos a Deus assim? Será que Deus deu algum par de asa novo para algum deles, para eles serem tão gratos a Deus? Não é possível. O que será que Deus fez para estes serem tão gratos assim, a ponto de adorar todos os dias, todas as horas? Foi quando o texto me respondeu: eles adoram todos os dias e não se cansam de adorar, porque eles entendem que aquele que está no trono é santo. Eu vou repetir porque isso é sério. Porque todas as vezes que eu entendo que aquele que está no trono é santo, eu não preciso de motivos para agradecê-lo ou engrandecê-lo. Quando eu entendo que ele é santo, mesmo com as portas fechadas, eu tenho motivos para agradecer. Mesmo sem dinheiro no bolso, se ele é santo, eu tenho motivos para dar glória. Com um carro zero ou a pé, ele é santo, ele é digno do meu louvor. Morando de aluguel ou num condomínio fechado, ele é santo, então ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Quem entende que ele é santo, não olha os cultos como se fosse um cardápio, dizendo: hoje eu não vou não, porque é culto de ensino, não vou do culto da vitória, não. Quem entende que ele é santo diz: hoje eu vou na igreja, porque aquele que é santo estará lá, e é digno de receber a minha glória, o meu louvor, a minha... Oh, aleluias! Oh, aleluias! Quando nós entendemos que ele é santo, a gente glorifica ele, porque sabe que pelo fato dele ser santo, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora ouça isso aqui, se você não ouviu nada do que eu preguei, grave isso que eu vou dizer. Ao som da adoração daqueles serafins, diz o texto que os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava. Ou seja, aonde há adoração, a movimentação no mundo espiritual. Aonde há adoração, a movimentação no mundo espiritual. Acredite que enquanto nós estamos adorando a Deus aqui, há uma movimentação no mundo espiritual. Isso aqui não é papo para te motivar a dar glória, mas entenda, lá em Atos diz que enquanto Paulo e Silas, um orava e outro cantava, houve um terremoto, porque aonde há adoração, há uma movimentação de Deus em favor daqueles que adoram. Eu preciso dizer que enquanto um orava e outro cantava, houve um terremoto nos alicerces. Não foi na coluna, não foi na parede,
Não foi no teto nem no chão, foi nos alicerces. E quem consegue visualizar os alicerces? Ninguém. Os alicerces ficam fora do nosso campo de visão. Deus trouxe alguém aqui esta noite para dizer: enquanto você me glorifica, eu movimento aquilo que está fora do teu campo de visão. Aonde a tua mão não consegue ir, a tua adoração levará a mão do Todo-Poderoso esta noite. É onde a quimioterapia não consegue alcançar a tua adoração, meu Deus. Aquilo que advogado não consegue fazer enquanto você adora. Aquilo que o remédio não consegue fazer enquanto você glorifica Ele. Deus vai mover em teu favor, meu Deus. Alabai, levanta as mãos para o céu, porque cadeias se quebram agora, algemas caem por terra agora. Eu vejo Deus quebrando grilhões ao som da adoração da igreja. Deixa eu ver quem veio para dar glória, deixa eu ver quem veio para dar aleluia. Do meu lado direito, levanta as mãos para o céu, e quem trouxe glória, abre a boca. Do meu lado esquerdo, quem trouxe aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, sinta a glória de Deus agora. Em nome de Jesus, entra guerreando no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus, aqui no altar, só quem é batizado no Espírito Santo, ore em línguas agora. Meu Deus, Espírito de Deus, aonde houver uma mão levantada, aonde houver um crente batizado no Espírito Santo, aonde houver um moço com o nome escrito no livro da vida, meu Deus, renova agora, renova agora, renova agora. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Receba a graça do Espírito de Deus agora. O varão chamado Renovo, ele chegou. Elabai, choreva, suricandarai. Alamandoria, suricandarai. Alabaraba, suricandarai. Iraplato, que mandaravas. A presença de Deus está entre nós. Do meu lado direito, recebe esta presença agora. Aqui nas irmãs, recebe esta presença agora. Em nome de Jesus, você sairá daqui diferente esta noite. Você orou por este congresso, não foi? Você pediu: Deus, fala comigo. Seja tocado por esta presença agora. Em nome de Jesus, toca. Em nome de Jesus, toca. Em nome de Jesus, toca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Enfermidades, enfermidades, eu te repreendo pelo poder do nome de Jesus. Desapareça agora. Tristeza, angústia, preocupação, ansiedade, depressão, pegue a tua bagagem e volte para onde você veio, pelo poder do nome de Jesus, agora. Receba a presença de Deus. Já tem gente chorando, é a presença do Espírito de Deus. Isso, se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de falar em línguas, fale. Nós já vamos adorar, mas em nome de Jesus, incline a tua cabeça agora. Feche os teus olhos agora. Se você puder e quiser, segure na mão de alguém que está do teu lado agora. Se não for ferir a tua liberdade cristã, e se você quiser, segure na mão dele, segure na mão dela. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar.
Há uma resposta para uma alma aflita esta noite. Eu não perdi o controle, não. Eu não me enganei quando falei a tua alma, diz o Senhor. Eu não menti quando disse que a situação iria mudar. E você se vê num paradoxo tão grande. Você se vê num contraste tão grande entre a promessa e a tua realidade, não é? Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu vou repetir porque sinto graça. Eu sou o teu Deus. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Se é Deus falando contigo esta noite, receba a presença dele agora. Ele te enche de autoridade agora. Ele te enche de ousadia agora, meu Deus. Tem gente que vai voltar para casa cheio. Olha Deus enchendo. O Espírito de Deus já começou a renovar. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. E calabachuricandarai. Alabaracalas. Sai da frente, Satanás. Toca, Jesus, toca. Pode adorar a Deus, pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Ai, chorei, siondere mandarás. Alabai, churimandaragalas. Sinta a presença de Deus esta hora. Parece que está tudo bem. Meu Deus. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Ouça a voz do Espírito. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle. Será que você pode levantar as suas mãos? Eu não perdi o controle. Receba esta palavra esta noite. Eu não perdi o controle. Ele não perdeu o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Enquanto os músicos tocam bem baixinho, eu sinto o Espírito de Deus falando ao meu espírito. Em nome de Jesus, ore por alguém que está do teu lado agora. Aqui na mocidade, aqui nas irmãs, se puderem, abrace.
ali atrás da nave da igreja, abrace alguém e ore com ele agora, porque você não faz ideia de como ele entrou aqui. Às vezes a gente entra, senta, dá glória, e quem está do nosso lado está passando tanta coisa e a gente não faz ideia. Só que Deus vai usar a tua vida agora. Em nome de Jesus, ore com quem está do teu lado, em nome de Jesus. Feche os olhos e seja um instrumento de Deus para abençoar a vida deles. Porque enquanto você ora, laços do diabo se quebram. O diabo bate em retirada da casa dele, da casa dela. O Espírito de Deus é o mesmo, não mudou. Enquanto você ora, há uma obra de Deus desfazendo as obras do diabo agora, meu Deus. Isso, moço, ore, 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 porque Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Ei, Pai, fica tranquilo, teu filho será aquilo que o céu já escreveu que ele será. O diabo não vai conseguir ter influência. A mídia não vai ter influência sobre ele, porque a tua casa está debaixo de uma promessa. A tua casa está debaixo de uma promessa. E o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Recebe a cura agora. Recebe o milagre agora. Seja abraçado pelo céu agora. Alabai, te mando e assei. Não se assuste se Deus renovar ele. Não se assuste se ela começar a falar em línguas. Meu Deus, é o céu dizendo: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Ei, Alabai, choremandará vassúria. Se é batizado no Espírito Santo, tem liberdade de orar em línguas agora. Se não é, fala em línguas pela primeira vez. Se não é batizado, o batizador está entre nós. Alabai, charabas. Alamandarabai, choremando e assai. Aumente o volume deste glória em nome de Jesus. Aumente o volume da adoração agora. Enche esta casa de glória. Faz este diabo passar vergonha hoje. Enche o pulmão de ar e adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Recebe a presença de Deus. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aonde está a primeira vida que estava afastada? Afastada, mas que quer voltar para Jesus esta noite? Aonde está você, moço? Aonde está você, moça? Aonde está você, irmão? Aonde está você, irmã? Que estava afastado, mas que quer voltar para Jesus esta noite? Dê um sinal com a tua mão, eu quero te conhecer esta noite. Daniel, eu estava afastado, mas eu quero voltar para Jesus. Você não pode sair deste ambiente sem tomar esta decisão. Ele não perdeu o controle da tua vida, e por isso te trouxe aqui para dizer: eu vou insistir em você, até você entender que tu és uma escolha minha. Eu não erro nas minhas escolhas, diz o Senhor. Aonde está a primeira vida que deseja voltar para Jesus? Do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Cadê você, moça? Cadê você, moço?
Cadê você, meu irmão? Mais do que você, o Espírito de Deus te trouxe aqui esta noite. Onde está você que deseja voltar para Jesus? Se você está do lado de alguém que você sabe que está afastada, seja um missionário agora. Seja instrumento de Deus para a vida dele, para a vida dela. A igreja esteja orando, porque a guerra é espiritual agora. O diabo tentará de tudo para aprisionar esta pessoa, para ela não vir, mas em nome de Jesus, o céu será povoado, o inferno será saqueado. Aonde está a primeira vida que deseja voltar para Jesus? Eu insisto, cadê você? Do meu lado direito, do meu lado esquerdo tem alguém? Você que veio, ouviu a voz de Deus e quer voltar para Jesus esta noite, onde está a primeira pessoa? Não tem. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Que nós nunca venhamos perder a alegria da salvação. Nunca se esqueça de que nós somos peregrinos nesta terra. Você pode ter nascido em Minas, mas você não é mineiro, você é celestiano, você é do céu. Quem pode glorificar a Jesus? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aleluia. Quantos podem levantar a mão para o céu e dar um glória a Jesus? Eu quero agradecer, acho que é a primeira vez na minha vida que eu termino um culto 15 para as 10, mais contente e feliz. No meu tempo de pastorado, desde o ano de 2006, eu nunca terminei um culto nesse horário. Mas eu termino regozijante na presença do Senhor. Quantos estão como eu? Levante a tua mão mais uma vez, dá um aleluia. Pastor Daniel Conrado, Deus te abençoe por deixar ser instrumento de Deus para nos abençoar. Quantos querem que o Daniel volte aqui? Diga amém. Amém. Quero agradecer ao Coral Atos. Quantos querem que o Coral Atos volte aqui? Diga aleluia. Pronto, vocês estão tudo já escalado próximo ano, se Deus quiser. Se Jesus não voltar. Amém? Eu prefiro que ele... Eu gosto de ouvir vocês, mas eu quero que eu ouvi vocês lá no céu. Pregação não, mas louvor, porque lá não vai ter pregação, mas louvor, glória a Deus. Mas se ele não vier, o ano que vem nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos que cooperaram conosco nesta noite. Quero avisar os irmãos que amanhã não haverá escola bíblica dominical. Estou cancelando. Eu falei com o professor, eu falei com o superintendente, estou falando agora. Cada eleição, os irmãos estão aqui, as irmãs, desde quarta-feira ensaiando. E aí eu quero dar um descanso para vocês amanhã, para dormir até mais tarde. E amanhã às 19 horas estamos aqui novamente, toda a igreja. Lembrando que só nós aqui, se todo mundo vir com criança, dá mais de 300 pessoas. Mais de 350 pessoas, a conta do pastor Oséias, que é o nosso presidente. Então, essa casa é para estar lotada aqui amanhã. Você não pode deixar de vir. Amém? Aí, 7 horas, nós falamos quem ganhou a política aí, mas nós estamos aqui dando glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Deus abençoe a todos os irmãos. O nosso grupo está cantando demais amanhã. Todos vocês aqui, vamos juntos adorar para encerrar com chave de ouro. Nosso irmão Vitinho vai estar orando, agradecendo a Deus. Irmão Nivaldo vai estar, cadê o Nivaldo? Está ali, vai estar trazendo a bênção apostólica. Oramos junto. Querido Pai, estamos diante da Tua presença orando e Te agradecendo por mais essa rica oportunidade, por esse culto maravilhoso, pela Tua família reunida neste lugar,
para glorificar o teu nome, Pai. E agora, Jesus querido, leva em paz essa tua família, cada um para suas casas, debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor, debaixo do teu cuidado. Seja o teu domínio com cada um, que saímos daqui alimentados, saímos daqui renovados para caminhar inteiramente com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Valeu a pena eu sair de Ribeirão correndo, né, pastor Sá? Cheguei às 5 horas correndo quinta-feira e ainda consegui chegar no ensaio. Valeu a pena. E amanhã continua a mesma coisa, né? Jesus vai estar aqui presente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos digamos amém.